Abra a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel e disse-lhes: sou hoje da idade de 120 anos. Quantos anos ele tinha, igreja? 120 anos. Você veja que como a comunhão com Deus traz longevidade. Certamente nós não temos ninguém aqui com essa idade aqui, temos? Não. Não tem ninguém com essa idade aqui. Aliás, nem nos nossos dias, eu não sei qual é a pessoa mais velha do mundo hoje. Quantos anos tem? 115? Não tem ninguém com a idade de 120 anos. Não tem. Deus deu a ele longevidade. Longevidade. E naquela época não tinha os remédios, o conforto que nós temos hoje. A medicina naquela época era muito atrasada em relação aos nossos dias. Naquela época, quando uma pessoa tinha uma parada cardíaca, como é que você acha que fazia, hein? Tinha ambulância para socorrer? Tinha? Tinha hospital para receber as pessoas? É desfibrilador, não é isso? Aquele que dá o choque. Desfibrilador. Eu quebro a língua. Os médicos hoje se utilizam de vários recursos. Injeta na veia alguma coisa, tal. Naquela época não tinha nada de ainda. Eles estavam no deserto ainda, para a situação ficar mais difícil, digamos assim, né? E Moisés tinha quantos anos? 120 anos. Já não posso sair e entrar. E o Senhor me disse: não passarás o Jordão. Deus tinha dito para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida. Só que Moisés ainda tinha condição de continuar. Mas por causa de um incidente lá atrás, Deus não deixou ele entrar na terra. Mas aí Deus estava dizendo para ele: ó, Moisés, você vai morrer agora. Vai morrer e você não vai passar o Jordão. Aí diz: o Senhor teu Deus passará adiante de ti. Igreja, Moisés estava falando para o povo: olha, vocês vão entrar no Jordão, eu não vou poder estar com vocês. Deus disse que eu não vou passar, mas Deus estará adiante de vocês. O que quer dizer isso? Muitas vezes nem eu, nem a pastora Nina, nem o apóstolo, a bispa, ou algum bispo, pastor, vai estar de repente com você no momento difícil. Mas Deus estará na sua frente. É isso que ele está falando. O homem talvez não vai estar ali com você, mas Deus estará na sua frente, adiante de você, ou seja, antes de qualquer coisa chegar a você, vai passar primeiro por Ele, porque Ele estará na sua frente. Ele não vai estar atrás, Ele não vai estar do lado, Ele vai estar na sua frente. Isso é forte, gente. Se Ele se adianta, Ele vai estar preparando o meu caminho, o seu caminho. Então, o que vai acontecer vai passar primeiro por Deus. Que coisa, hein? Olha lá. E Ele vai estar na frente por quê? Ele destruirá estas nações de diante de ti. Ou seja, nações que estavam na frente deles. Deus está dizendo assim, olha, Moisés falou para o povo: gente, Deus vai adiante de você, e essas nações que estão na sua frente, Ele as destruirá. Isso aí é aquela doença,
Isso aí é aquela barreira, isso aí é aquela dificuldade que está adiante de você, impedindo o seu caminho. No nosso caminho, muitas vezes, atravessam lutas, empecilhos. Só que quem está na frente é Deus. Ele vai indo na nossa frente. Então, se Ele está indo na minha frente, eu não preciso ter medo de nada, porque aquilo que está diante de mim será destruído. Ele falou isso. Olha lá, Ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Gente, eu tenho falado isso aqui. Coloca na palavra possuirás ali, ó. Eu tenho falado, tenho repetido isso. O que está na mão do incrédulo vai vir para a sua mão. Eu tenho falado isso aqui. O que está na mão do ímpio vai passar para a sua mão. Você vai possuir. E a palavra está confirmando isso. Essas nações seriam destruídas e o povo de Israel as possuiria. Olha lá. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Porque Moisés, ele estava passando o cajado para Josué. Josué seria o líder daquele povo a partir daquele momento. Moisés ficaria ali e Josué daria prosseguimento. Então, a obra de Deus sempre, Deus usa um líder. E no caso, estava usando Moisés e iria usar Josué. Como nós temos um líder nesta obra. Quem é o líder nessa obra? O apóstolo Valdemiro Santiago, junto com a bispa Francileia. São os líderes. Eles representam Moisés à frente do povo de Deus aqui, do povo. Então sempre vai ter um que Deus vai escolher para liderar. E ele falou, né? Agora eu estou sendo recolhido, Josué vai liderar. Então sempre vai ter um líder, gente. E é importante se entender a hierarquia e respeitá-la. Se Deus constituiu o apóstolo como líder, temos que respeitar a unção e a autoridade que Deus deu a ele. E ele tem mostrado os frutos aqui. Tem ou não tem? Vocês têm visto os frutos desta obra? Que Deus tem usado. Então, o respeito à liderança é muito importante. É impossível alguém ser abençoado por Deus desrespeitando os líderes que Deus estabelece. Lá no deserto teve alguns que se rebelaram contra Moisés e morreram. Moisés era perfeito? É claro que não. Nenhum homem é perfeito. Tem falhas. Mas se ele foi escolhido por Deus, não cabe a nós discutirmos isso. Cabe obedecer e seguir a orientação que ele, por Deus, está passando para nós. Então nós todos aqui, todos nós, bispos, pastores, obreiros, você membro, se nós fizermos conforme a direção de Deus é dada ao homem de Deus, aliás a Bíblia está escrito, né? Que se nós acreditarmos nos profetas, nós vamos prosperar, não é isso? Não é isso que está escrito? Olha aí, então vamos ver na Bíblia, se isso é verdade mesmo. Mas eu vou acreditar no que ele está falando, o bispo? Está na Bíblia, está lá. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, ponto e vírgula. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então quando o profeta fala, pode acreditar porque você vai prosperar. Aliás, nós temos visto isso aqui, né? Muitas pessoas estavam na miséria, na pobreza, acreditaram na palavra do homem de Deus e saíram da miséria, da pobreza, do opróbrio, da vergonha e prosperaram. Então essa palavra é verdadeira. Os milagres confirmam esta palavra. Continuando.
O Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, reis dos amorreus, os quais destruiu, bem como a sua terra. Esses reis foram destruídos. Eles foram totalmente aniquilados. E a terra deles também. Isso aí representa o câncer, a AIDS, a dívida. Seom e Og representam os obstáculos que muitas vezes eu e você encontramos no nosso caminho. É bom você entender o seguinte: o fato de você ter aceitado Jesus como seu Salvador não significa que você não terá desafios. Significa que você vencerá os desafios. Isso sim, eles serão vencidos. E até é importante que hajam desafios, gente. Porque como é que você vai testemunhar milagre se não houver um desafio? Então os desafios fazem parte da vida cristã. Todos nós passamos por eles, só que eles serão vencidos, igreja. Quando vier uma luta, não reclama não murmura não. Essa luta vem para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Para que as pessoas vejam essa luta que você está passando e você a vença. E eles perguntem para você: como é que você conseguiu? Aí você vai dizer: foi Deus quem me deu a vitória. Aí você vai ter testemunho para contar. O homem tem que ter história, né? O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ter história. Por exemplo, se não chegar ninguém surdo aqui, como é que eu vou mostrar o surdo ouvindo? Como é que eu vou mostrar um paralítico andando se não vem paralítico na igreja? Como é que eu vou mostrar um pobre prosperando se os pobres não vêm aqui? Então é necessário que essas coisas aconteçam para que a glória de Deus se manifeste. Então não murmura quando vier uma luta. Se alegre, porque junto com ela vem o livramento dele, gente. A vitória. Isso vai fortalecer a sua fé. Vai fazer você ficar confiante. Você vai ser audacioso na fé, por conta das vitórias que você vai ver, e elas vão te estimular, né? Versículo 5: quando, pois, o Senhor vos entregar estes povos diante de vós, então com eles fareis segundo todo o mandamento que vos tenho ordenado. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Deus está falando ali, que nós temos que ser fortes e corajosos. Gente, diante de um problema, uma doença, uma dívida, uma luta, um membro da família viciado, você tem que ser forte e corajoso. Seja forte. E essa força, embora ela venha da parte de Deus, você é que tem que ser forte. Deus, ele não vai ser forte por você. Ele vai se manifestar forte na sua vida, mas é necessário que você seja o que, igreja? Forte. Por exemplo, a pessoa que trabalha fora, tem lá o emprego dela. Digamos que ela tem que entrar no emprego todos os dias às 8 horas da manhã. Vai haver dias em que ela não vai ter vontade de sair de casa. Vai ter dias que você vai estar com uma preguiça. Mesmo uma pessoa que é trabalhadora e tal, vai ter dias que o corpo vai querer fazer o que, igreja? Ficar em casa. Às vezes está frio, né? Aquele friozinho. Aí você acorda assim e fala, aí o despertador, aquela coisa. Aí você olha assim e fala, poxa, eu não queria trabalhar hoje. Isso já aconteceu com você? Quem já aconteceu isso? Eu
Eu trabalhei durante um bom tempo no Banco do Brasil, e eu não faltava de jeito nenhum no meu trabalho. No banco, em outros empregos que eu tive antes, comecei com 15 anos a trabalhar. Eu não faltava, gente, não faltava. Mas de manhã tinha hora que dá uma vontade de não ir trabalhar. Aí nessas horas você precisa ser o quê? Forte. Não, aí no corajoso não. Coragem, daqui a pouco eu vou falar o que é coragem. Aí você precisa ser forte para pular da cama, chutar a coberta para o edredom para lá, joga o travesseiro para lá. E a melhor coisa quando está assim é tomar um banho. Eu sei que tem gente que não gosta muito de tomar banho, ainda mais de manhã cedo, se tiver frio. A melhor coisa, abre o chuveiro, meu irmão, e enfia lá de baixo. Ah, bicho, mas com frio tomar banho, tem que ser forte. Aí você toma um banho, reanima e não falta o serviço por nada. Eu não faltava serviço por nada, eu não faltava. Às vezes já aconteceu de eu estar até meio resfriado ou um pouco enfermo, eu não faltava. Por quê? Eu preciso ser forte. Isso é um exemplo apenas, porque nós na nossa vida temos que ser fortes para fazer o que precisa ser feito. Nada demais até então. É simplesmente o que precisa ser feito. O preguiçoso, o que ele faz? Ele rola para lá, ele rola para cá. Ah, não, eu não vou trabalhar hoje não. Aí liga lá no serviço, estou doente aqui, eu estou sentindo mal, eu não vou hoje não. É porque ele é fraco. Ele não está doente. E aí não é toda doença que impede você de trabalhar. Tem gente que com dor trabalha. Então você precisa ser forte. Agora o que é coragem? Isso. Agora eu vou falar o que é coragem. A força é para você fazer o que qualquer um faz. Qualquer um acorda e vai trabalhar. Qualquer um acorda e vai estudar. Trabalhar, cumprir as obrigações. Isso aí, você tem que ser forte para fazer o trivial, o que é comum. Tem gente que nem isso consegue fazer. Então isso aí é o normal. Agora, coragem já é algo além do normal. A coragem pressupõe a pessoa que vai além das outras. A coragem é quando você faz o que normalmente a maioria não consegue fazer, porque tem medo. Coragem é outra coisa. Coragem é a diferença do brilho de um em relação ao outro. A coragem é aquilo que diferencia um homem do outro. Poucos são corajosos. A força, muitos são fortes. Mas a coragem, vou lhe dar um exemplo. Davi e o Golias. Haviam no exército de Israel muitos homens fortes, guerreiros, mas nenhum teve coragem de enfrentar o gigante. É diferente. Por isso que eu falei, força é uma coisa e coragem é outra. O filisteu, aquele homem enorme, armado até os dentes, chegou lá e desafiou o exército de Israel. Eu quero ver se tem aí algum homem que me enfrente. Todo mundo baixou a cabeça, um olhou para o lado, olhou para o outro, e ninguém teve o que, igreja? Coragem. Olha lá. Ouvindo Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Coloca na palavra muito ali, ó. Eles não temeram um pouco não, temeram muito. Um olhou para a cara do outro e falou assim: é ruim, hein, que eu enfrento esse gigante. Então era necessário alguém que tivesse o que, igreja? Mas eu vou fazer uma pergunta para você. No meio de todo o Israel, haviam homens de Deus ali? Haviam?
Sim, haviam homens de Deus, homens de fé, mas nenhum teve coragem. Eram homens de Deus, mas não tiveram coragem. Só teve um que teve coragem. Foi quem? Davi. Por isso que Moisés falou para o povo: gente, vocês têm que ser fortes e corajosos, porque é preciso ter alguém com coragem. Ah, bispo, mas isso aí vem de Deus. Negativo. Isso aí não vem de Deus. A coragem parte do homem, porque haviam homens de Deus ali, mas eles não tiveram coragem. Coragem é uma coisa muito pessoal. Isso é de você. Você tem que ter essa coragem e fazer. Por isso que Moisés falou que eles tinham que ser fortes e tinham que ser o que também, igreja? Corajosos. Não temais, ou seja, não tenha medo, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aí, ó. Davi acreditava nisso. Deus não vai me deixar na mão, Deus não vai me desamparar. Ele não tinha condições físicas de vencer o gigante, claro que não tinha. Davi não era guerreiro, não era soldado, ele era pastor de ovelhas, mas ele tinha coragem para enfrentar. Mas o que alimentava essa coragem, ô bispo? O que alimentava, sabe, isso em Davi? Era a certeza de que Deus não o desampararia. E essa certeza que você precisa ter no seu coração, diante de qualquer gigante, Deus não vai te desamparar. Pode enfrentar, porque o gigante vai cair, igreja. Ele vai tombar diante de você. Ele tomba e cai. E vai cair feio e não se levanta mais. Ele tomba e não se levanta mais. E você ainda vai cortar a cabeça dele. Foi assim que Davi fez. Aí Davi não tinha uma espada, pegou a espada do Golias e cortou a cabeça dele. Olha lá. Pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Davi usou a própria arma do Golias. O Golias chegou a sacar da espada? Hã? O Golias feriu Davi? Davi ficou machucado? Ficou com cicatrizes? Ele nem teve tempo de sacar da espada, gente. Eu estou falando para você, esse mal que está na sua vida não vai ter tempo de fazer nada, porque você vai cortar a cabeça dele fora, com a própria espada dele. Se alguém fica falando mal de você, criticando, fazendo fofoca, não se preocupa não. A própria fofoca dele vai fazer com que ele caia. O Golias foi morto com a própria espada dele. Olha o que Deus está falando para nós, gente. Isso é para encher você de coragem. Não há mal que não possa ser vencido, mas é necessário que você seja forte e corajoso. Forte e corajoso. Ele não vai te deixar nem vai te desamparar. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel, olha, de novo, gente, ser forte e corajoso. De novo ele fala. Por que será que a Bíblia está dando ênfase à força e à coragem? Porque elas são importantes na nossa vida. Porque com este povo entrarás na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais,
e tu as farás herdá-la. Coloca na palavra ali, ó, juramento. Quem estava sob juramento? Quem estava sob juramento? Hã? Deus. Que o Senhor sob juramento. Gente, Deus precisa jurar alguma coisa? Deus precisa estar debaixo de um juramento? Mas mesmo assim, Ele se colocou debaixo do juramento para garantir para mim e para você que o que Ele prometeu, Ele cumprirá na sua vida. Ele não precisava disso, Ele é Deus. Para que Ele ia ter que se comprometer a esse ponto? Não, mas Ele fez questão de estar sob juramento. Quando a pessoa, você já viu aqueles filmes que você, nos Estados Unidos tem muito isso, né? O réu, ou uma testemunha, quando vai depor diante de um juiz, eles colocam a Bíblia, a pessoa coloca a mão e ela jura, né? Ela faz um juramento de falar o quê? A verdade, somente a verdade. Você vê que é diferente lá. Aqui tem isso também? O senhor que é advogado, me diz aí. Aqui no Brasil? Alguns lugares, né? Mas na maioria não é uma praxe não, né? Tem lugar que nem o juiz acredita em Deus. Mas nos Estados Unidos é diferente. Você vê, por que aquela nação é abençoada? Não é à toa. Por que eles são a maior potência militar, econômica da face da terra? Por quê? Eles respeitam a palavra de Deus, na sua maioria. Tanto que os magistrados e juízes, quando uma pessoa senta lá para testemunhar alguma coisa, ela tem que botar a mão e confirmar. Você jura dizer a verdade? Somente a verdade, nada além da verdade? A pessoa tem que falar, eu juro. Quer dizer, ela fica sob juramento. Deus se colocou sob juramento para confirmar para nós que o que Ele está prometendo é verdadeiro, gente. Que coisa, hein? Olha lá. Prometeu dar a teus pais, e tu as farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. De novo ele repete, gente, que Ele vai na nossa frente, que Ele será conosco, que Ele não nos deixará e não nos deixará desamparados. Poxa, Deus, Ele está aqui, sabe? E é bom mostrarmos os milagres para que você acredite sem nenhuma sombra de dúvidas que esta palavra é fiel, igreja. Você não está sozinho. Então, se você não está sozinho, se Ele está adiante de você, por que você vai ficar com medo? Vai ficar com medo do homem? Das ameaças do homem? Você vai ficar com medo da doença? Mas bispo, mas tem hora que a coisa pega, né? Eu sei disso. Nós somos humanos e estamos sujeitos a ter medo. Sim, é verdade. Mas Deus quer que tenhamos confiança nele. É natural do homem sentir medo diante de uma situação adversa, diante de um gigante. Mas, passado o primeiro momento, você respira e lembra: Deus é maior que esse gigante. Aí vai vindo na sua mente a palavra de Deus. Aí você vai lembrando que Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou com você. Eu estou do teu lado. Aí você vai lembrando. Aí aquilo vai te dando coragem. Aí daqui a pouco você abre os olhos e fala: eu não tenho medo disso. Mas como que você vai ter isso na mente se ninguém pregar isso para você? Você que está aqui hoje, você
que acompanha pela televisão, você é um privilegiado, porque você está ouvindo Deus falar que Ele é com você. Para isso fica gravado no seu coração, gravado dentro de você. E quando o diabo atravessar o seu caminho, você vai lembrar dessas palavras, que não são de homem, mas são da Bíblia Sagrada. Eu estou pregando a palavra para você. Não é eu que estou falando. Deus está falando. Está ali, está escrito. Eu estou acrescentando ou inventando alguma coisa aqui? Você está acompanhando na Bíblia lá. Ele está dizendo, o Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Lá, e Deus está falando. Não temas, nem te atemorizes. Que coisa maravilhosa. Isso é promessa de Deus. Aí, só para a gente concluir aqui, Deus deu essas orientações a Josué. Aí lá no capítulo 32, no versículo 45 diz assim, ó. 32, Deuteronômio 32, 45. Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então, coloca na palavra aplicai. O que é um aluno aplicado? Você sabe que numa sala de aula, digamos, tem lá 30, 40 alunos, existem aqueles que são aplicados, tem aqueles que são mais ou menos, e tem os relaxados. O relaxado é aquele que está na sala de aula, prestando atenção em nada. Está lá dormindo, mexendo na bolsa, conversando, batendo papo na sala de aula, ele não está nem aí. Tem aqueles mais ou menos, que são aqueles que estão ali assistindo, acompanhando e tal, mas não se envolvem muito, sabe? Está na média. E tem aqueles que são aplicados. É aquele que presta bastante atenção, e quando chega em casa, ele relê a matéria de novo, ele lê, ele, sabe, ele se aplica. Aquele aluno que é aplicado, ele consegue gravar, ele aprende, ele levanta o dedo e pergunta: professor, o senhor pode explicar isso aí, por favor? Olha, eu tenho uma dúvida aqui, o senhor pode me esclarecer? Ele é aplicado. Moisés está dizendo que nós temos que ser aplicados no que diz respeito à lei de Deus. Ou seja, você tem que ler a Bíblia e se interessar. Às vezes tem lá uma palavra que você não sabe o significado, pega um dicionário e vai ver. Compra um dicionário bíblico para você, ou na internet você entra, você que gosta de ficar mexendo no celular, e fica lá fuçando nas redes sociais para ficar sabendo de fofoca. Porque rede social, me perdoem, a maior parte ali é fofoca, falando mal dos outros, falando besteira, vomitando podridão. Você que fica nas redes sociais, você fica se alimentando da podridão. Eu não gosto de redes sociais. Se alguém quiser me criticar, fica à vontade. Eu não preciso delas, eu preciso da palavra de Deus. Eu não quero nem saber o que estão falando na rede social. Problema de quem que fica lá fuçando lá. Ela não faz falta nenhuma na minha vida. É que eu quero saber das coisas de Deus. Então, você que tem esse hábito de ficar lá, pega então, já que você gosta tanto de internet, entra lá, tem dicionário lá, pega, vai lá saber o significado daquela palavra, seja aplicado. Isso aí ninguém precisa ensinar. Fuçar no celular, no computador, ficar lá navegando em águas profundas, né? Fica lá navegando nas águas cheias de crocodilo para você ver. Vai nadando lá. Vai navegando. Navega daqui. Navega dali.
Daqui a pouco está você podre também. Está lá você contaminado, cheio de maldade, cheio de malícia. Ô trem danado esse tal de rede social, gente. Ah, bispo, mas lá também tem coisa boa, eu sei. Mas tem muita coisa que não presta. Você que sabe, eu não estou nem aí para a rede social. Eu nem sabia. Não faz falta nenhuma. Agora, a palavra me faz falta. Aí é diferente. Então, ele está falando que aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico. A palavra de Deus. Aí ele diz no 47: porque esta palavra não é para vós outros coisa vã. Gente, isso aqui não, você não pode desprezar isso. Isso não é uma coisa qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer. É a palavra de Deus, gente. É Deus falando conosco. Antes, é a vossa vida. Então significa que se eu não ler a Bíblia, se eu não ouvir a palavra, eu não tenho vida? Exatamente. Ela é a vossa vida. E por esta mesma palavra, prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Jordão, ides para possuir. Ou seja, você quer viver muitos anos? Você tem que aplicar o coração à palavra de Deus. Ela vai prolongar a sua vida. Ou seja, você não vai morrer novo, jovem. Você vai prolongar. Quem quer viver muitos anos aí? Então, disso depende de você se aplicar a palavra. Aí você vai viver muitos anos. Agora, quem está garantindo isso? É o próprio Deus. Gente, se Ele não tivesse intenção de nos dar longevidade, para que Ele ia falar isso? Ele quer que você viva muito ainda. Vai viver muitos dias, para você ver os seus netos e os seus bisnetos. Falar a terceira e quarta geração, netos e bisnetos. Quem entendeu a palavra? Compreendeu?